Boa tarde a todas e todos. Boa tarde aqui ao presidente da comissão, também aos vereadores aqui presentes. É uma alegria poder falar aqui nessa Casa do Povo de Poços de Caldas. Bom, Cícero. Bom, gente. Bem, primeiro queria parabenizar pela atividade. É muito bom a gente poder conversar sobre esses assuntos. Quanto mais a gente conversar, mais claridade, mais clareza a gente vai tendo sobre eles, né? E são poucos os espaços hoje que a gente está tendo para poder conversar com tranquilidade sobre assuntos tão difíceis, como, por exemplo, o da mineração aqui na nossa região. Eu represento a Aliança em prol da APA, Área de Proteção Ambiental da Pedra Branca. Ela é uma associação que é composta por outras associações, grupos e coletivos em toda a região e também no nível de Minas Gerais. Inclusive o próprio Jardim Botânico faz parte, temos associações de moradores, associações culturais, associações de esportes, associações ambientalistas que fazem parte, são 14 associações. Nós participamos do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Caldas, participamos do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Santa Rita, participamos do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Pedra Branca, participamos também do Comitê de Bacias aqui da região do Rio Grande. Adorei o tema, né, a questão de tratar da mineração em áreas de preservação ambiental. Isso é muito importante, né, porque a gente tem que entender que tudo que nós somos, tudo que nós fazemos depende da mineração. Então ninguém aqui pode chegar e dizer que é contrário a priori à mineração. Assim como ninguém pode dizer que é contrário à agricultura, mas depende qual agricultura, como e onde. Depende qual educação, como e onde. Depende qual mineração, como e onde. Então a questão aqui não é um debate sobre mineração, mas sim sobre o tipo de mineração e o local onde ela se dá e a forma como se faz essa atividade. Então quando a gente fala, por exemplo, aqui de áreas de preservação, a gente tem que entender, né, que a gente tem um sistema nacional, né, de unidades de conservação e temos também as APPs, as áreas de proteção permanente. As APPs, elas são, por legislação federal, o Código Florestal, que aliás foi alterado recentemente, define certas condições que fazem uma determinada região uma área que não pode ser não pode sofrer intervenção, né? Dependendo da declividade, dependendo da proximidade com relação a nascentes, com relação a cursos de rio e assim por diante. E existe o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, as unidades de conservação. Então nós temos nas unidades de conservação as que são de proteção integral e as que são de uso sustentável. Então, de proteção integral, por exemplo, são parques, né, reservas particulares de proteção natural e assim por diante. Né? De uso sustentável, tem as reservas extrativistas, temos também as áreas de proteção ambiental, como é o caso que nós temos em Caldas, a APA da Pedra Branca, criada em 2006, uma área de proteção ambiental municipal. Bem, as áreas de conservação de proteção integral, elas não podem ter atividade de mineração. Apesar disso, isso acontece em vários lugares do Brasil. Que, aliás, nesse debate a gente tem que entender que a legislação nem sempre é suficiente. No geral, ela funciona para a população ou para povos que são excluídos ou minoritários, ela funciona com todo o seu rigor. Mas, para quem tem o poder econômico, ela tem muitos meandros, escapes, como, por exemplo, se faz nas bordas da Amazônia, em que se queima florestas inteiras, né? Nós passamos por um incêndio, inclusive aqui, né, próximo, e depois passa o avião com a semente de baquiária. Aí depois eles falam assim, é área consolidada. Então ela era uma área de proteção permanente, mas depois ela se torna uma área consolidada, e aí você abre para poder ter atividade de pecuária e de mineração. Isso está acontecendo também no estado do Amazonas, inclusive é importante vocês poderem estudar, eu posso passar para vocês a peça do Ministério Público Federal, da TRF1, na região norte do Brasil, em que se discute uma ação civil pública de proibição da mineração em todas as unidades de conservação, mesmo as que têm uso sustentável. Qual é a lógica da argumentação que é utilizada ali? As áreas de uso sustentável, como uma APA, elas permitem atividade econômica. Ótimo, importantíssimo. Nós precisamos de atividade econômica, precisamos de empregos. Mas, ao mesmo tempo, fala que aqueles lugares são especiais, por alguma peculiaridade, alguma singularidade. Como, por exemplo, a APA da Pedra Branca, nós temos 6 espécies endêmicas de flora. Isso significa lugares que não é possível ver em nenhum outro lugar do mundo. Numa mata, são alguns tipos de plantas que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo, apenas aqui na Serra da Pedra Branca. Serra da Pedra Branca é um micro
ambiente que vai daqui, né, na nossa beirada aqui do Planalto de Poços de Caldas, até a Serra do Caracol, lá em Andradas, né, passando por Caldas, Santa Rita, Ibitiúra e Andradas. Também temos espécies raríssimas de aves, espécies raríssimas de animais, e, ao mesmo tempo, somos uma região de um tipo de Mata Atlântica muito especial. Uma Mata Atlântica de altitude e vulcânica. Também é única, tem uma talvez em Guiné, que tem proximidades com o que a gente tem, mas é muito especial a nossa área. E mais do que isso, somos reserva d'água, somos uma zona de recarga. Pelas pedras que nós temos de granito, pelas suas frestas durante a época de chuva, se acumula uma quantidade gigantesca de água e na nossa época seca, essa água percola vagarosamente e mantém as nascentes intactas. Por isso que não é um lençol freático que nós temos aqui. O que nós temos é reserva de água. E justamente esses topos de morro, que são protegidos por APP também, Mata Atlântica, protegida também pela Lei Federal de Proteção da Mata Atlântica, também não poderia ter nenhum tipo de intervenção, essas áreas são as áreas de maior interesse para a mineração de granito ornamental. Um bonito granito que nós temos na região, que é o Café Imperial. Justamente ali onde estão as reservas de água de toda a região, que abastecem os rios Mogi e Pardo, aqui na zona GD6 da bacia do Rio Grande, onde nós estamos. Então, importantíssimo para muitos municípios. Não é à toa que o Ministério Público Federal, na Zona 1 do TRF, entrou com essa ação civil pública. Porque hoje, e é importante entender, hoje é considerado, de acordo com a DN 74, que é a declaração normativa que define os graus de impacto ambiental das diferentes atividades econômicas aqui em Minas Gerais, é uma declaração normativa mineira, a mineração é considerada atividade de altíssimo impacto ambiental. Ponto. Isso não é ideológico, isso não é coisa de militante maluco, de ambientalista, isso é fato aprovado por legislação aqui no estado de Minas Gerais. Então você tem uma atividade de altíssimo impacto ambiental numa área de proteção ambiental. Então não é à toa que vem uma ação civil pública dizendo que um lugar de relevância ambiental não deve ser permitido uma atividade de alto impacto ambiental. Seria interessante se isso pudesse ser verdade, mas infelizmente não é. No caso de Caldas, nós temos uma exceção. E aí eu queria contar essa história para a gente poder entender como funcionam os processos de licenciamento aqui no nosso país e como que há, muitas vezes, interferência não democrática nos processos de construção. Nós temos uma lei que cria a APA Municipal da Pedra Branca, lá em Caldas, e que tinha o seu artigo 51, que proibia a expansão da mineração, criação de novas atividades de mineração, a não ser as que já estavam lá com as suas devidas licenças de operação. Nós conseguimos obedecer essa lei por muita força e muita organização lá de Caldas, e por isso aconteceu uma tomada dos conselhos locais pelo Poder Econômico, através de todo tipo de irregularidades. Inclusive, para vocês terem uma ideia, a presidente do conselho que gere a APA e o secretário de governo, que é irmão do prefeito que acabou de sair, foram suspensos por irregularidades porque estavam chegando lá por vias que não obedeciam à legislação municipal. Foram suspensos da atividade e não puderam entrar. Inclusive, tive resposta hoje de que veio o retorno, que eles recorreram em segunda instância em Belo Horizonte e eles recorreram e perderam. Então, eles continuam sendo considerados irregular a sua participação. Então, era uma intervenção econômica com pessoas que não são afins à área ambiental, intervindo no Conselho de Gestão Ambiental. E nesse conselho, inclusive representantes do Jardim Botânico foram retirados do conselho e trocados pelo advogado das associações de mineradores de Caldas, como cargo de notório saber para defender a natureza naquele lugar. Vocês imaginam como foram os votos dele durante esse tempo que eles tomaram. Todos os votos foram favoráveis à mineração, inclusive o voto que caiu em primeira instância, e caiu inclusive essa alteração do artigo 51 agora em primeira instância, e tenho certeza que vai cair em segunda e terceira instância. Então a gente tem que perceber que mesmo tendo uma legislação favorável, há forças econômicas ocultas que não estarão presentes nessa nossa audiência pública, mas que podem conversar com os senhores vereadores em outros espaços, nos corredores. Eles não se expõem, mas eles prometem muita coisa. Então, sempre que a gente conversar com esses atores, a gente tem que pensar o histórico deles, né? Que nem aquela historinha da ovelha, né? Vai mentindo muitas vezes, tem uma hora que você não vai acreditar que ele vai ser tão bonzinho assim. Então, na hora de que vai pedir uma anuência no município, canta de bonzinho, de que vai fazer tudo direitinho. Quando você olha a ficha corrida dessas empresas, a gente percebe o grau de irregularidades que foram cometidas ao longo do tempo, que foram objetos de várias suspensões, no nosso caso, inclusive chegando na Supram,
a vergonha que nós tivemos no Copan, em Varginha, do prefeito de Caldas, senhor Ulisses Guimarães, que agora não é prefeito, é candidato a deputado, ir até Varginha defender o interesse econômico contra a lei ambiental municipal, chegando à vergonha dele tomar um 25-0, inclusive das indústrias de mineração, porque elas estavam envergonhadas, porque era a legislação municipal, e eles ali dizerem, é uma tristeza ver um representante do poder público municipal vir aqui defender a transgressão de uma lei municipal, quando o executivo devia ser um fiel seguidor e a Câmara deveria ser uma fiel fiscalizadora, o que não aconteceu naquele tempo. Então, o histórico de Caldas que nós temos é compreensível. O que fez reverter essa situação? A mobilização de pessoas abnegadas que lutaram pela defesa da nossa terra-mãe e das nossas matas, da nossa natureza, do nosso futuro, dos nossos filhos e netos. Por quê? Porque a natureza não tem advogado. A natureza não tem técnico que orienta onde destruir de maneira orientada. Um parecer técnico que uma das empresas usou, que agora foi suspensa por decisão judicial também, graças a Deus, um dos pareceres custou pelo menos R$100 mil. Quando que a gente ia conseguir R$100 mil para a gente se defender? É por isso que existe um princípio, caros vereadores e caras vereadoras, existe um princípio chamado princípio constitucional da não regressão em direito ambiental. O que é isso? Significa que quando há uma legislação que defende o meio ambiente, essa legislação no futuro só deve se tornar mais restritiva, nunca menos restritiva. Uai, mas qual é a lógica? A lógica é que existe dinheiro que financia campanha de vereadores, que financia campanha de prefeitos e assim por diante. Então, a pressão de lobby está sempre lá, está sempre lá. Então, a tendência é que a legislação ambiental se fragilize, porque o lobby econômico está sempre lá. Tem muito dinheiro, vai em cima. Então, esse princípio constitucional é o que levou ao juiz, em primeira instância, agora em Caldas, a suspender a alteração que ocorreu no dia 22 de dezembro de 2017, que flexibilizou o artigo 51, que proibia a expansão da mineração em Caldas. Então, a questão é a seguinte, nós temos espaços de participação, conselhos de defesa do meio ambiente, conselhos de gestão de áreas de proteção ambiental, temos, em nível mais elevado, um Copan, né, um Conselho de Proteção do Meio Ambiente, que decide sobre a concessão ou não de licenciamento ambiental, e esses espaços de participação, muitas vezes, são contaminados por um extremo poder econômico. Então, o que eu teria como principal sugestão para se discutir questões ambientais aqui na situação de Poços de Caldas, que eu estou acompanhando, inclusive o Thales está doente e não pôde estar aqui, é tentar, primeiro, ver a ficha corrida da empresa que está solicitando uma determinada intervenção em áreas de preservação ambiental. Ela já fez transgressões passadas? Ela já tem autos de infração? Vamos olhar o CIAM, vamos lá na Supram, vamos lá pegar essas informações. Ela fez compensação ambiental? Ela está gerando problemas com relação à água, com relação aos vizinhos que estão ali perto? Vamos olhar o processo anterior para poder refletir sobre o processo posterior. Então, a primeira sugestão que eu coloco para todas e todos. E segundo, como que nós podemos gerar, através de audiências públicas e outros espaços como esse que nós estamos tendo aqui, condições para que a população consiga se sentir à vontade e não coagida para poder expressar a sua opinião e poder participar. A gente teve um debate sobre participação, né, Bonafé, que eu coloquei um pouco isso. Como que a gente consegue criar espaços em que a população consiga se expressar de maneira tranquila, de maneira aberta, sem se sentir coagida. E uma terceira sugestão, toda a nossa solidariedade às trabalhadoras e aos trabalhadores da mineração, que são quem está apanhando mais essa história. Tanto os moradores que estão perto, como os trabalhadores da mineração. Porque os trabalhadores da mineração têm sofrido pressão, porque eles é que estão indo para a linha de frente para brigar nesses conselhos, para tentar lutar pela transgressão de leis ambientais. Então, o que eu sempre recomendo, já conversei com o Metabase, é que se busque nos acordos entre sindicato e a empresa de mineração, o seguinte acordo: se a empresa ultrapassar a linha e não andar de acordo com a legislação ambiental, a empresa é obrigada a pagar uma indenização para esses trabalhadores ou realocar esse trabalhador em outra área de mineração. Mas eles não fazem isso. Cometem a infração e dizem que a culpa é do ambientalista que está avisando da infração. Não, a culpa é do proprietário da empresa e do engenheiro da empresa, que sabe da infração, está fazendo de maneira consciente e ainda por cima fica dizendo que a culpa é dos ambientalistas e bota uma situação de tensão, que é incitação ao ódio, e isso é crime, gera uma situação de incitação ao ódio que nós tivemos ameaça de morte
contra nossas pessoas lá em Caldas. Tivemos quantos processos? 33 processos movidos pelas mineradoras contra nós. Todos eles caíram, graças a Deus, porque eles não serviram para nada, só para coagir. Uma coisa que se chama denunciação caluniosa, que a gente está conseguindo se defender através do direito, através da nossa organização, mas principalmente através de determinação, principalmente das moradoras e moradores que estão lá impactados. Então, a terceira sugestão que eu tenho é que se estabeleça um diálogo franco e honesto com os trabalhadores para que eles não sofram tanto assédio moral como têm sofrido pelos seus donos, dizendo que o emprego seu está ameaçado por causa dos ambientalistas. Não, o teu emprego está ameaçado pelas besteiras que o técnico e o proprietário estão fazendo. Então é por isso que nós, lá em Caldas, não estamos contra a atividade de mineração que está instalada lá com a sua devida licença de operação. Nós somos contra a expansão da mineração num lugar que é um patrimônio mundial único no nosso planeta Terra. Único no nosso planeta Terra. Sabe o que o pessoal lá no Japão fez com o Monte Fuji? Declarou aquele lugar como cidadão honorário japonês. Cidadão honorário, sujeito de direitos humanos. E a gente, ao invés de fazer isso, a gente vende a serra para tentar se candidatar a deputado. É uma tristeza isso. Obrigado, gente.